Boa noite a todos. Queremos dar as boas-vindas a todos os companheiros que estão na casa. Feliz de ver essa casa tão florida. Estou vendo as cadeiras praticamente todas preenchidas. Acho que vamos ter que descer cadeira, hein? É uma alegria muito grande estar aqui, né, junto de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Helena, sou uma das trabalhadoras da casa. Aqui somos bastantes trabalhadores. Geralmente a gente está com a blusa aqui fazendo a propaganda lá do Cantinho Chico Xavier. E quem ainda não conhece, está convidado a conhecer a Livraria Espírita que nós temos no centro de São Pedro. Quem não conhece e quiser o endereço, fala com a gente aí daqui a pouquinho nos bastidores. Nós gostaríamos de comunicar a todos que as palestras não estão mais sendo transmitidas ao vivo, porém elas estão sendo gravadas. Então as pessoas que estão nesse momento em casa não estão conseguindo nos assistir em tempo real, mas nós já estamos avisando que amanhã a palestra entra normalmente. Então, quem não tiver oportunidade de assistir hoje, pode estar assistindo amanhã pelo YouTube, tá bom? E o endereço fica sempre ali, o Léo vai colocando o endereço do YouTube para todos. Então, agora nós vamos nos preparar para iniciar, deixando os recados para o final. Isso que eu estou fazendo não é recado, não. Ainda tem muito recado no final. Nesse instante, nós vamos convidar o Paulo para fazer a leitura da mensagem. Depois, Rogéria vai fazer a nossa prece. E, finalmente, nosso companheiro Benhu, companheiro aqui da nossa casa mesmo, vai estar vindo aqui fazer o estudo com a gente. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O tema é fé, mais os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitui milagroso auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lastimáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo
tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um. Boa noite a todos. Então, nesse momento, companheiros, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Criador, a Jesus, o nosso irmão maior, aos mentores espirituais que nos cercam, que nos orientam os passos, e agradecer por esse momento, por essa oportunidade bendita de podermos estar aqui reunidos com o propósito de aprender. Te pedimos, Divino Mestre Jesus, que o nosso companheiro Ben-Hur possa ser envolvido em doces vibrações, que os seus mentores espirituais possam auxiliá-lo em suas palavras, em suas colocações, fazendo com que esses ensinamentos trazidos nessa noite possam preencher os nossos corações e nos convidar à mudança, à renovação interior. E que assim, Senhor, possamos nos tornar pessoas melhores, mais receptivas às necessidades que o planeta Terra tem trazido, proporcionando a todos nós o equilíbrio e a fraternidade tão necessários. Assim, Senhor, damos por iniciado o trabalho desta noite. Graças a Deus. Então eu quero agradecer a presença das companheiras que estão na nossa casa pela primeira vez, que é a Daniela e a Graça. Sejam muito bem-vindas. Espero que vocês sejam a primeira de muitas vezes aqui conosco. E vamos convidar agora o Ben-Hur Pita, mais conhecido como Ben-Hur, para fazer o estudo da noite, que o tema é morte. Aí Ben-Hur vai dizer para a gente se a morte é o começo ou se é o fim. Vamos descobrir daqui a pouquinho, hein? Já, já. Ben-Hur, fica à vontade. Você tem até meia-noite. Sua aguinha está aqui, tá? Essa luz, ela pega na... Essa luz aqui, pega na... Não? Obrigado. Vai atrapalhar a gravação ou não? Para quem está cego, qualquer lanterna atrapalha. Boa noite a todos. É com alegria que a gente retorna ao púlpito, né? Já está afastado já há um bom tempo. Eu estava na reserva, né? Já me aposentei aí, chamada pela nossa companheira. E nós vamos fazer uma pergunta, ou tentar responder uma pergunta. Morte é começo ou é fim? A morte, simplesmente definida como ausência de vida, sempre foi vista como um mistério, superstição, fascinação pelo ser humano. Sócrates,
já na antiguidade, ensinava que a filosofia nada mais era do que a preparação da morte. Eram os conhecimentos que a gente adquiria para o momento da morte. E Platão dizia que filosofar é aprender a morrer. Ou seja, a morte sempre teve imbuída na questão do ser humano. Dos animais, o homem é o único que sabe que vai morrer. Todos nós, não é? Sabemos que vamos morrer, não tem jeito. Quando? Depende. Pode ser daqui a 5 minutos, daqui a um tempo, Não, pela minha idade também não é tanto tempo, não. Estou tão longe, não. Estou mais para ir do que para ficar. Hoje eu estava vendo um vídeo de um pastor protestante, não sei se alguém viu, ele estava fazendo um culto, aí ele falou aleluia, Senhor, e caiu, todo mundo aplaudiu. Ele tinha tido um infarto. Ou seja, ninguém sabe o momento. A grande surpresa, então, é dos suicidas, que verifica que não morreram. É o grande problema do suicídio, é o indivíduo, ele identificar nele a continuidade da vida. Só que ele vive numa situação em que, por não compreender, ele entra numa situação mais complicada ainda, porque os seus pares não lhe conhecem, não lhe identificam. E ele começa a identificar pessoas com as quais ou ele conviveu no passado, ou ele nenhuma convivência tem. A grande questão é que o medo da morte, ela é universal, isso não se discute. Por 2 motivos. Primeiro, separação de entes queridos. E o outro, medo do desconhecido. O grande problema é que nós sabemos que vamos morrer. Nós já morremos, entre aspas, milhares de vezes. Milhares de vezes. Pelo tempo estimado que nós temos até hoje, a gente pode aí calcular mais ou menos 1.500 encarnações e desencarnações. Ou seja, a gente já está cansado de morrer. A questão é que nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos encontrar algo que nós temos muito medo, é a nossa própria consciência, é o nosso eu. É defrontarmos com nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente assume uma série de compromissos. A dúvida é, cumprimos ou não? A provisão de alimentos nos túmulos implica já na crença da imortalidade da alma. Olha só, a gente quando começa a estudar sobre os povos antigos, nós vamos ver que antigamente eles faziam provisões que iam dentro dos caixões. Ou quando a gente estuda sobre o problema das pirâmides, lá eles tinham 2 preocupações. Eles colocavam provisão e colocavam também ali dentro os servos mais fiéis. Ou seja, quando alguém morria, então ele já levava também a equipe de trabalho. Então, se naquela época trabalhar para uma pessoa dessa já não era bom negócio. Por quê? Porque quando ele voltasse, ele tinha certeza, já tinha alimento e a equipe que ia trabalhar com ele. Okay? Pascal, o filósofo, então, ele convidava os homens condenados à morte a parar com divertimento e começar a pensar na salvação. Então, essa teoria da imortalidade da alma não é uma coisa nova. Ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Não é isso? Para os materialistas e existencialistas, a morte é o fim da vida, acabou. Morreu, acabou. Essa é a grande questão que os materialistas dizem.
Por isso que o materialista ele tem uma necessidade de ser feliz hoje e agora. Os bens que ele consegue, eu estou falando muito alto? Se tiver, tem que baixar um pouquinho, mas senão, porque eu aqui não consigo saber se estou falando, eu já falo alto naturalmente, né? Então, o que acontece? As pessoas, os materialistas, que adquirem bens, o temor da morte é perder seus bens. Quantos e quantos nós conhecemos histórias de pessoas que desencarnaram e ficaram agarradas aos bens. Por quê? Porque aquilo é a essência da vida dele. Ele viveu para aquilo. E o medo de deixar aquilo faz com que ele tenha medo da morte. Na realidade, ele tem medo de perder os bens que ele conseguiu. Por isso, a aflição, a angústia que o ser humano sente em virtude de tudo terminar com a morte. O trabalho árduo de uma vida inteira termina num instante, como um piscar de olhos. Eu, antes de me tornar espírita, eu já convivi muitos anos com meu irmão, que ele era espírita desde nascença, ou seja, desde nascença não, desde que ele era jovem, ele saiu de São Paulo, veio para o Rio de Janeiro, começou a namorar, e aí começou a frequentar uma casa espírita. E ele se identificava muito com isso. E ele era uma pessoa que estudava muito. Ele era do aeronáutico, viajava, fazia curso no interior. E quantas vezes eu questionava ele, para que tanto curso? Para que adquirir tanto conhecimento? Daqui a pouco você morre e vai servir para quê? Né? Ele nunca respondeu. Ele nunca respondeu, também nunca questionou. Ele falava, um dia você vai saber, mas... Né? Por quê? Porque a gente fica imaginando uma vida de sacrifício para nada. E quando a gente começa a questionar Deus, aí entra um outro propósito. Qual é o objetivo de Deus nos criar, nos dar vida, nos dar família, nos dar meios, morre e acaba? Para quê? É como se fosse um jogo de criança, que de repente a criança brinca, perdeu a finalidade, joga fora e vai buscar outro. Então, essas questões é que elas pautam, muitas das vezes, questionamentos de pessoas que buscam, às vezes, o conhecimento espírita para ter respostas. Para todos que creem na imortalidade da alma, a morte é um começo. O começo de uma nova vida, a vida espiritual, a verdadeira vida. Platão, na antiguidade, nos alertava a respeito da alma, que para ele, na teoria das ideias, a alma, depois que faz a passagem pelo mundo, volta ao local de origem, denominado topos uranos. Qual a origem? Voltar para onde? Então, são outros questionamentos que muitas das vezes a gente se depara, e isso não é no passado, isso é no dia a dia. Não é? Eu acredito que existe vida depois da morte, mas a gente vai viver onde? Como? Porque a gente só tem a visão de uma vida através do corpo. Oi? Pode. Eu acredito firmemente. Então, essa questão, tanto dos materialistas como das pessoas que crêem na imortalidade da alma, ela ainda não responde às questões básicas. Não é? Por quê tudo isso? Porque eu tenho uma família hoje, se amanhã eu vou me separar, mesmo acreditando que eu vou continuar vivendo, mas e essa família serviu para quê? Quem são eles? São questões que, às vezes, nós temos dificuldade de responder até dentro de uma casa espírita. Porque para respondê-la, não basta ter o conhecimento da resposta, mas estar respondendo a quem tem condição
de entender a resposta. Jesus ele tem uma frase muito importante no Evangelho, quando ele diz, não devemos dar pérola aos porcos. Não é? E essa colocação, ela gera muita dúvida. Por que Jesus quis dizer? Porco não come pérola, come? Não. Mas se a gente der pérola, ele vai comer? Vai. Serviu para quê? Para nada. Então, às vezes, a gente entrar num debate, a gente entrar num questionamento que o outro não consegue entender, é melhor não entender. Não, nem começar. Por quê? Porque, às vezes, a gente vai perder tempo. Não é perder o meu tempo, mas perder o tempo do outro. Se tiver meio complicado, ok? E aí vem a questão da doutrina espírita. Então, para o materialista, a morte é o fim. Para aquele que acredita na sobrevivência da vida após a morte é o começo. Né? Começo de uma nova era, de uma nova etapa. E para o espiritismo? A morte é o começo ou é o fim? Então a gente pode dizer que para o espiritismo a morte não é o começo e nem o fim. Por quê? A morte é a passagem do espírito que está numa prova no mundo material para a dimensão do mundo espiritual. Deu para entender isso? Então nós temos dois mundos, material e o espiritual. Às vezes a gente escuta a pessoa falar assim, quando eu passar para o lado de lá. Aonde é o lado de lá? É de lá? É de cá? É de lá? Aonde é esse outro lado? Ele não existe. Não existe o outro lado da vida. Existe uma outra dimensão, que são sobrepostas. Essas dimensões, elas vibram numa frequência completamente diferente. São dois mundos sobrepostos. Então, a morte é eu sair de uma dimensão para uma outra dimensão. Mas quando eu saio de uma dimensão para outra dimensão, mudou alguma coisa em mim? Não. Por quê? Quem mudou de dimensão fui eu. A única coisa que eu não levo é aquilo que não é meu, o corpo. O resto eu levo tudo. Eu levo os amores, os inimigos, os conhecimentos, as coisas erradas que nós fizemos, tudo isso nós levamos. É a nossa carga, é a nossa bagagem. Então, quando nós passamos de uma dimensão para outra, nós dizemos que algo morreu, mas algo continua. Então, a doutrina espírita diz o seguinte, que o problema da morte é que quem morre é o corpo, o espírito não. Quando nós observamos lá no estudo da Bíblia, que diz que o espírito só nasce uma vez, é uma verdade. Ou a ele é dado uma única morte. Também é verdade. Porque nós falamos de coisas diferentes. Ao espírito é dado somente nascer uma vez. E nós, almas encarnados, também só morremos uma vez. O Ben-Hur só vai morrer uma vez. Todos nós já morremos várias vezes, mas o Ben-Hur só vai morrer uma vez. O Ben-Hur não vai continuar no mundo espiritual.
Está dando para entender isso? Quando nós começamos a entender que o corpo é uma simples veste, que nós trocamos de corpo como trocamos de roupa. A grande questão, se a minha mulher aqui, ela já está lá fora essa hora. Não, não é barata não. Mas para ela tudo é barata. Ela briga com o meu neto que tem medo de cachorro. Mas ela vê uma barata, ela faz um escândalo. Pior do que o meu neto quando vê cachorro. Então, o que acontece? Quando nós deixamos o corpo e continuamos, existe um elemento que nós levamos para a vida. É o nosso perispírito. O perispírito não é nada mais, nada menos do que um intermediário entre o corpo físico e o espírito. Okay? Esse perispírito é o que a gente pode chamar de bagagem, ou arquivo, ou meio. Porque todas as informações que nós temos, elas são colocadas, gravadas no perispírito. Então, quando nós desencarnamos, ou quando nós morremos, nós vamos ao plano espiritual levando o quê? O nosso perispírito. E chegando lá, nós temos todo o nosso arquivo vivo. O perispírito ele tem uma outra característica, que ele grava todas as informações, boas ou más. Méritos, deméritos. E aí ele vai gravando essas informações para quê? O perispírito é o que nós podemos dizer de ser elemento modelador de quem? Do próximo corpo físico. Então, todos os problemas que eu criar para esse corpo, eu criei também no perispírito. Quando eu desencarno, o corpo fica, mas o perispírito continua. Com as mesmas marcas, os mesmos problemas que eu criei. Se eu, de alguma forma, causei o mal em mim, esse mal está gravado no perispírito. Na minha próxima reencarnação, eu vou voltar com o mesmo problema que eu tinha antes. Ou não. Ok? Isso quer dizer que, por esse conhecimento, hoje a ciência ela já criou uma nova cadeira e já estuda a questão das doenças de origem espiritual. São problemas que a ciência hoje não consegue entender nessa existência e que só através do conhecimento de uma doença pré-existente ela possa ter respostas. Então já existe hoje o estudo bem aprofundado a respeito das doenças de origem espiritual. Então, nós não vamos entrar nessa parte, porque aí entra numa outra sequência e a gente teria que trazer informações. Mas a Organização Mundial de Saúde, antigamente ela tinha, parece que 3 ou 4 parâmetros para dizer o que era saúde, hoje já são 5 ou 6, porque entrou agora bem-estar espiritual. Então, ele faz parte. Então, se eu não estou bem, eu estava conversando com a Jo, se eu não estou bem emocionalmente, quem não está bem é quem? Eu ou meu corpo? Sou eu, certo? O meu corpo é reflexo das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Então, se eu não estou bem, o primeiro a ser afetado é meu corpo. Porque o meu corpo, ele responde pelas minhas emoções. Se eu não estou bem, meu corpo também não vai estar bem. Okay? Então, hoje, a psicologia, a psiquiatria, Oi? Eles já estudam o quê?
que para você tratar determinados problemas, o primeiro a ser tratado é o indivíduo para que ele desenvolva o quê? O seu bem-estar, a sua autoestima. Hoje, o mau humor é responsável por quase 70% do desenvolvimento de câncer. Né? E tem gente que adora ser mal-humorada. Não é? O problema dele. Agora, depois ele vai desenvolver uma doença, aí que ele vai dizer assim, mas isso faz parte do meu karma. Né? Lembrando que karma não tem nada a ver com doutrina espírita, com conhecimento espírita. As pessoas dizem, é o karma. Não, karma, isso vem dos orientais e tem outro significado. Mas alguém adotou isso para a doutrina espírita e fala que os nossos problemas passados é karma. Não é karma, mas deixa para lá. Então, o que acontece? A pessoa diz o seguinte, eu desenvolvi essa doença por causa do meu passado. Sim, passado, a vida presente. Então, a pessoa mal-humorada daqui a pouco desencarna com câncer, com outros tipos de doença, e a família fala, mas era... Né? E aí vai numa casa espírita e fala, coitado, pastor, não se cuidou na vida passada, mas a gente tem que se cuidar na vida presente. Porque o mais importante para todos nós, quando falamos desse tema, não é o passado, é o presente. Passado é passado. Nós não podemos mudar o passado. O que foi feito, foi feito. Já acabou. Agora, eu posso mudar o quê? O meu futuro. Como? Mudando o meu presente. Então, se eu mudo o presente, eu mudo o futuro. Como dizia Chico Xavier, eu não posso voltar para reescrever o livro que eu escrevi, mas eu posso ler no futuro o livro que eu estou escrevendo hoje. Então, muitos problemas que nós criamos no passado, nós podemos não tê-los no futuro, a partir do quê? Da nossa própria maneira de viver. Então, se eu modifico o meu presente, eu automaticamente estou preparando um futuro muito melhor. Está dando para... Eu tenho um péssimo defeito de pensar se está dando para... Antigamente eu tinha o hábito de pensar, vocês estão entendendo? Aí alguém, quando terminou, ela falou, você acha que eu sou burro? Eu falei, por quê? O tempo todo você ficava, você está entendendo? Claro, se eu não estivesse entendendo, eu levantava a mão e falava que não dá. Aí eu mudei, parei com esse negócio. Mas quem me conheceu no passado, no estudo, ele tinha assim, vocês estão entendendo? Lembra? No estudo? Eu tinha esse hábito. Então, no âmbito da doutrina espírita, a morte é o desprendimento total do espírito do corpo físico, em consequência da ruptura dos laços fluídicos. Esses laços, eles são ligados ao nosso corpo no momento da concepção. E eles se rompem no momento da morte do corpo físico. Por isso que quando nós dormimos e nos desprendemos, né, e vamos viver uma vida no mundo espiritual encarnado, os médiuns videntes falam que vê muito cordão fluídico. Na realidade, não é esse cordão, ele não é um cordão, como se fosse um feixe de leis, né? Mas cada um ligado num ponto. E quando a gente desencarna, o último cordão que se rompe é o que está no coronário. É o último, é o ponto final da existência. Pode se desligar todos, mas enquanto estiver aqui, o espírito ainda está ligado. Há casos, porém, que o encarnado apressa o retorno ao mundo espiritual. E é a situação que acontece muito com o suicida. Esse é o grande problema. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma carga fluídica que vai alimentar o nosso organismo durante um certo tempo. É como se fosse uma bateria. A gente reencarna e vem com aquela bateria. À medida que a gente vai gastando essa energia, a gente pode renová-la.
De várias maneiras. Através da prece, através de uma vida suave. As pessoas que têm o hábito, por exemplo, de caminhar na beira da praia, senta, fica observando, né? A pessoa vai o quê? Recebendo novas energias. Aí a pessoa senta em frente à televisão para ver Big Brother, a energia vai embora. É sério. Sabe por quê? Porque aqueles que estão assistindo com a gente só estão o quê? Sugando a energia. Aí a pessoa fala, nossa, eu fico vendo depois, ou filme de terror, ou assistindo a uma coisa que não presta, perda de energia. Então a gente vai podendo fazer essa recarga. Quando nós adiantamos o nosso retorno ao mundo espiritual, essa carga ela pode estar ativa. E esses laços, eles não se rompem, porque eles são alimentados pelo fluido vital que está, ou fluido animalizado, que está ainda ligado ao corpo físico. Então, o corpo acaba, mas a energia continua. Então, nós ficamos presos ao corpo, ou ao que resta do corpo. Como diz no Livro dos Espíritos, né? Após a desencarnação, eu acompanhei durante longos tempos como é que fala? Oi? A decomposição do meu corpo. E sentia em mim os vermes devorando a carne. Isso é psicológico. Ele via, ele sentia. Muitas das vezes a gente vê uma coisa e sente, né? Tem gente que tem medo de tomar injeção. Quando ele olha para a injeção, já tem medo. Mas se ele estiver dormindo, ele toma injeção e nem sente. Ele não está vendo. O problema, muitas das vezes, o problema é mais psíquico do que real. A morte é uma situação dessa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar viver de maneira mais estável possível para que eu, no momento que findar a existência, eu também não tenha mais essa questão. Mas a gente pode se suicidar de várias maneiras, não podemos? Podemos. Comer demais. Falar mal da vida dos outros. Discutir. Entrar em debate. Quantas coisas nós podemos criar para antecipar o nosso retorno? Quando a gente lê André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele chega no plano espiritual, ele é chamado de suicida, ele fala, peraí, eu era um médico, eu sei distinguir o que é uma morte natural do que é uma morte por suicídio. E aí disseram para ele, não, você realmente não se matou diretamente, mas indiretamente pela vida que você levava. Né? Bebia muito, não cuidava do corpo, né? Não cuidava da saúde, tinha uma vida desregrada. Isso foi só minando. Então, essas informações, ela nos ajuda. E aí acontece o que Divaldo fala. Morrer é a cessação da vida orgânica. Desencarnar é o desligamento de toda a vida material, inclusive do corpo. Aí a gente entende. Morrer é fácil. Desencarnar não. É muito difícil. E é essa situação que, muitas das vezes, o materialista ou aquele que acredita na vida após a morte não consegue entender. É o chamado sofrimento que eles têm depois que morrem. Porque eles vão se deparar com uma situação que foge totalmente do controle, o conhecimento. Quando a gente imagina, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade, São Pedro da Aldeia, cidade hoje já tá grande. Eu, quando cheguei aqui em São Pedro da Aldeia, estava mais para a aldeia do que para São Pedro. Eu cheguei aqui em 70. Teve gente que chegou antes de mim, mas era mais para uma aldeia do que... Hoje São Pedro já está grande. Aí a Edna sai de São Pedro da Aldeia e vai morar na Barra da Tijuca, fica deslumbrada com aquilo tudo. A Edna, quando saiu de São Pedro da Aldeia para Barra fazendo propaganda do apartamentário, depois você me paga um lanche, royalty. Então, só que quando ela saiu de São Pedro para morar lá na Barra da Tijuca,
Quem que saiu? A Edna. Ela levou todos os problemas que ela tinha, todas as dificuldades, todos os questionamentos, todos os amigos, os inimigos, ela levou tudo. Ela mudou de situação. A morte é isso. Nós só mudamos de situação. Mudamos de estágio. Então não tem essa questão, mas quando eu morrer? Quando eu morrer, a gente vai continuar vivendo. Vamos viver dentro da nossa casa, vamos viver junto com a nossa família. As pessoas... A grande questão é que quando a gente fala entes queridos, a gente não tem certeza se quem está conosco são entes queridos. Né? Aí é a questão das famílias espiritual e família consanguínea. Família consanguínea é esses que nós vivemos. Muitas das vezes, quando nós desencarnamos, aqueles a quem nós não tínhamos afetividade, cada um vai para o lado. Por quê? Não era afins. Mas os afins, eles continuam. Né? Aí eu falo lá em casa que quando eu desencarnar, né, eu vou vir participar do culto do lar. Lá em casa já foram unânimes, pelo amor de Deus. Você entra numa porta, a gente sai na outra. Aí eu falo, mas vocês não gostam de mim? A gente te adora. Mas não faz isso com a gente. Não. Né? Ou seja, a hora que eu partir, eu não vou poder participar de culto lá em casa. Por quê? Vai ser um Deus nos acuda. Mas você não preparou a família? Eu preparei, mas a família ainda não quer entender isso não. Então deixa, não faz mal não. Mas a gente vai estar junto. Oi? Ele já falou, pode vir para cá, pai. A gente vai lá para casa do Espírito. A morte, então, é uma simples mudança de estado, sendo a destruição de uma forma frágil que já não mais tinha condição de dar continuidade. O nosso corpo é uma máquina. Tem tempo de vida. Quem conheceu o doutor Dácio, né? Eu conheci ele muito, e ele falava, cada vez que eu ia lá, ele falava bem, acredita numa coisa que eu vou dizer para você. O dia que você acordar, se não tiver dor nenhuma, tu já morreu, tu é um carro velho. Você troca uma embreagem aqui, você troca um amortecedor ali, mas a máquina continua velha, não tem jeito. Não dá para fazer de um carro velho um carro novo, só jogando ferro velho e comprando outro. Né? Então, quando a gente desencarna, é a oportunidade de deixar um corpo velho e ganhar um corpo novinho, 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 novinho. E as pessoas ficam preocupadas com a teoria de... Como é? Agora faltou a palavra. É da idade. Tá vendo que eu estou mais para lá do que para cá? Né? Saber se eu volto como homem, como mulher, o que eu volto. Né? Hã? Não. Teoria das... Não. Esquece. Essa teoria que as escolas estão tentando ensinar e estão tentando. Teoria de gêneros. Não é? A teoria de gênero ela não tem finalidade nenhuma. Por quê? Eu desencarno como Ben-Hur, eu posso reencarnar como Rogéria. E a Rogéria desencarna e volta como Amarildo. Por quê? Porque nós precisamos ter esse intercâmbio. Cada momento nós temos uma oportunidade. Nós estamos fazendo uma escola que vai nos formar para o futuro. Mas para que eu tenha todo o conhecimento necessário, eu preciso adquirir todas as faculdades possíveis, todas as ciências. Numa encarnação não dá. Então, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho aqui. E quando a gente fica preocupado, mas eu vou desencarnar e a minha mãezinha, ela retornou, se ela não retornou e retornar, ela vai continuar caminhando conosco. Né? Por quê? Porque faz parte da vida. Né? Faz parte da vida. É essa a situação. E aí entra uma questão que
que as pessoas questionam muito a respeito de duas palavras: reencarnação e ressurreição. Por que eu gosto de abordar isso? Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente estuda a doutrina espírita num todo. E nós temos que entender. Quando Kardec ele traz a codificação, antigamente só existia duas frases: ressurreição e não tinha reencarnação. Não é? Era só ressurreição. E aí as pessoas acreditavam que a ressurreição ela não era possível. Então, do entendimento, e a doutrina espírita traz o termo reencarnação. Então, para o espírita, reencarnação é a mesma coisa que ressurreição. Não, não é. E nós vamos encontrar isso em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Está lá escrito: semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. E aí a gente para e pensa uma coisa: o que é reencarnar? Alguém pode falar? Não sei se é permitido responder ou não. Oi? Retornar na carne. Retornar num corpo, num outro corpo físico. Isso é reencarnação. E o que é ressurreição? Retornar ao mesmo corpo. Não é? Retornamos no mesmo corpo. Coríntios diz: semeia corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Esse termo, semeia-se, quer dizer plantar, trazer, botar na terra. Que tipo de corpo que quando nós viemos para a terra, nós recebemos? Um corpo animal. Ora, se a cada existência eu tenho um corpo animalizado, a cada existência eu preciso de um outro corpo. Concorda com isso aí? É ou não é? Quem não concordar pode dizer, não tem problema nenhum. Quando morre o corpo e eu retorno ao plano espiritual, eu ressuscito ou reencarno no plano espiritual? Oi? Eu reencarno no plano espiritual? Lá eu ressuscito. Por quê? Qual o corpo que eu voltei para lá? O mesmo que eu vim. Ora, quando eu reencarno, ninguém que vai olhar e vai dizer assim: eu já te conheço, você era o Benhur. Não, ninguém vai saber. Vamos perguntar para minha mãe: qual é o nome? É Rogéria. Rogerinha bonitinha. Não é? Quando eu volto ao plano espiritual, todo mundo fala: você estava com o Benhur. Por quê? Eu voltei no mesmo corpo. Coríntios. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há corpo espiritual. Essa distinção que dificulta muitas das vezes a pessoa responder, porque a gente tem que se aprofundar, entender que todo o estudo que nós fazemos da doutrina espírita é em função do espírito reencarnar. É o conhecimento para a vida que nós temos agora. Mas o conhecimento da doutrina espírita, ele não pode se restringir somente a esse momento. Eu tenho que entender aquela questão básica da doutrina espírita. Quem sou? Da onde vim? Para onde vou? Olha, para que eu responda a isso, eu tenho que entender primeiro quem eu era, segundo quem eu sou e terceiro o que eu serei.
para que eu tenha esse pleno conhecimento, eu tenho que avançar no sentido do conhecimento e entender a minha vida no mundo espiritual. Como vai ser. E aí a gente começa a entender que a morte é simplesmente uma mudança de estado. Nós estávamos numa dimensão, passamos para outra. É questão de vibração. Nada no mundo físico é real. É como se tudo isso aqui fosse uma ilusão. Uma vida virtual. Porque tudo é frequência. Tudo é vibração. Essa semana fizeram um estudo para fazer o transporte que a gente já estuda na doutrina espírita, né? Transporte. Né? Transportar um corpo, um elemento de um lugar para o outro. Né? A ciência já está conseguindo fazer isso. Quem viu essa semana a matéria. Né? Na realidade é o quê? Você desmaterializa aqui e materializa assim. Só que tem o controle. Para você desmaterializar algo, você tem que ter o controle de manter as moléculas flutuando mais ou menos juntos, levar no outro e agregar. Porque tudo é frequência. Toda matéria, ela é frequência. Seja o plástico, seja o aço, seja o que for, é uma matéria que ela está condensada numa determinada frequência. O que muda é a dimensão. Só que nós, o mundo espiritual, ele vive numa dimensão que nós ainda não conhecemos. É essa a dificuldade. Mas ela se entrelaça. Aqui nós estamos com os dois planos, as duas dimensões. E aí, Coríntios também, em 15:51, diz: eis que eu vos digo o grande mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso é uma conversa, entre aspas, de Jesus com Moisés, quando ele diz: todos aqueles que estão no túmulo levantarão e ouvirão a minha voz. E Moisés pergunta: Senhor, como podem aqueles que estão no túmulo ouvir sua voz? E Moisés não tem a resposta. Por quê? É o sentido de quem morre está no túmulo. Quem sai do túmulo é quem? O espírito. Quem ouve a voz? Quem morreu ou quem saiu do túmulo? Quem saiu do túmulo. Ok? E aí nós concluímos dizendo que reencarnação é a volta do espírito ao mundo físico, num outro corpo. Ressurreição, a volta da alma como espírito encarnado ao mundo espiritual, no mesmo corpo espiritual. Ok? Se ficou alguma dúvida, Helena e o grupo dela respondem depois. Ok? A gente agradece aí. Okay? Josi, acho que eu parei de fazer estudo, parei de fazer também. Quando a gente assiste uma palestra, existe uma atividade espiritual muito grande aqui no salão, que nós temos dificuldade, às vezes, de entender. A equipe espiritual da casa, eles assistem a cada um através do passe. Eles sabem o problema da companheira, de cada um, e ali eles vão ministrar o passe. Esse trabalho eles fazem buscando nos propiciar uma mudança no nosso bem-estar. Às vezes a gente chega numa casa espírita, não está muito bem, ou chega numa igreja católica, numa igreja protestante, não estamos bem, e a gente escuta aquele culto, aquela mensagem, e saímos de lá muito melhor do que quando nós entramos. Por quê? Essa atividade, ela existe em todas as casas. E existe aqui. Então, quando a gente assiste uma palestra, se a gente está bem, não precisamos tomar passe. Não é? Agora, se a gente não está bem, a gente toma. Por que isso? Tomar o passe sem necessidade é tomar remédio sem estar com dor. É tomar por tomar. Né? Então, é importante isso. Porque senão a própria espiritualidade vai dizer: nós já demos passe em todo mundo, para que de novo? Né? Aí eles falam: vão estudar.
aproveitando o ambiente que se faz, nós de coração queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite, de estarmos nessa sua casa, reunido entre amigos e irmãos que somos, na busca do conhecimento, na busca de buscar novos horizontes, para que possamos pautar o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelos amigos espirituais que nos recebem, pela equipe desta casa, que com tanto carinho preparou o ambiente para todos nós, para que quando sairmos daqui, possamos ter a certeza de que sairemos melhores do que quando aqui nós chegamos. Que a espiritualidade amiga, que os nossos benfeitores amigos possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares. E se nos permite, possamos levar para aqueles que nos aguardam os bálsamos distribuídos a todos nós, e que com muito carinho possamos dividi-los aos nossos. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor possa nos permitir encerrarmos as atividades desta noite, embora saibamos que as atividades do mundo espiritual aqui continuarão. Muito obrigado. Então, vamos ali fazer propaganda da nossa evangelização espírita. Léo passou um slide ali. Ih, já está lá no grupo de estudo. Tá rápido, hein, Léo? E eu tô lenta, né? Será que é Edna que está aqui, gente? Mocidade Espírita. Aí tem a propaganda ali muito linda. Venha fazer parte do nosso grupo Estudo da Mocidade, toda quarta-feira, às 20 horas. Então, enquanto nós estamos aqui no salão, assistindo a reunião pública, o Hélio está com os jovens lá no outro prédio com a evangelização. Temos a evangelização infantil que acontece nos sábados. Sábado, 8 horas da manhã, nós temos aqui a evangelização infantil. Venham fazer parte desse grupo, que é muito bom. Estamos precisando de trabalhadores. E na evangelização infantil, nós fazemos um café da manhã para as crianças. E nós estamos pedindo aquelas pessoas que puderem e quiserem colaborar, pode estar colaborando com algum desses itens. Leite em pó, achocolatado, biscoito, manteiga, requeijão, açúcar. Qualquer item que sirva para um café da manhã, né? Pode ser fruta também. O que vocês tiverem vontade. Hoje eu estou com essas bananas aqui, vou levá-la para a evangelização. Ótimo. A gente coloca na mesa do café da manhã deles. E eles comem tudo. Graças a Deus. E quando sobra, se tiver para eles levarem, a gente doa para eles levarem, que também eles têm uma necessidade de estar levando. Então, quem tiver disponibilidade de no sábado vir estar aqui com a gente, sábado 8 da manhã, é de 8 às 11, na verdade é de 8 a 10 e meia, mas às vezes mais 11 horas é a hora que a gente está encerrando. As atividades da casa, temos atividade na terça, que é o livro dos médiuns, a quarta é a nossa reunião pública aqui, Mocidade,
Quinta-feira nós temos estudo presencial às 17h30 e às 19h30 online. Quem quiser participar conosco, fique muito à vontade. O da terça-feira também é online. Sábado, 8 da manhã, já falei, evangelização infantil. E o segundo sábado de cada mês, nós vamos iniciar com o bazar. NET é responsável pelo bazar. Quem tiver alguma coisa para doar, que possa estar vendendo no bazar, é procurar NET. E nós vamos botar o bazar para funcionar segundo sábado de cada mês, no horário da evangelização. Venham que nós precisamos de doadores, de colaboradores para trabalhar no sábado. O sábado aqui é uma delícia. Não falta trabalho, né, Rogéria? Tem trabalho. Eu não sirvo para trabalhar na evangelização. Se souber lavar copo, tem trabalho. Lava copo para gente que ajuda bastante, né? O Cantinho Chico Xavier, eu já falei lá no início, né? Que é a livraria espírita que vende essas camisas, vende agora uns copos maravilhosos. Quem tiver copo de requeijão para doar, vazio, copo de vidro, tipo requeijão, que tiver para doar, o Cantinho Chico Xavier, eles estão aceitando a doação dos copos e transformando, fazendo uma arte, e está sendo vendido esses copos, bem bacana. No início hoje aqui, alguém me entregou e eu perdi uma arte de uma propaganda de umas pizzas. Mônica vai me salvar, vai trazer aqui para mim agora. Então a culpa é da Rogéria. Rogéria escondeu. Essas pizzas, gente, são vendidas aqui no balneário, na casa do nosso companheiro Jorge. Então tá aqui, ó, pizzas com muito mais sabor, congeladas e prontas para consumo. Basta uma leve esquentadinha. Essas pizzas têm brotinho por R$15, pizza família por R$40. Pronta entrega. Essas pizzas, o valor do lucro é revertido na pomadinha do Vovô Pedro. Não sei se todos aqui têm conhecimento do que é a pomada Vovô Pedro. Se alguém não conhece, nos procure no final que a gente vai estar explicando. E quem quiser a pomada, nós temos aqui gratuitamente. Pode pegar com a gente, levar para casa, não precisa pagar nada. Mas quem quiser adquirir a pizza, vai estar ajudando na confecção, porque para fazer essas pomadas, eles têm um custo. Então, quem puder a gente compra pizza mesmo no dia a dia, né? Não vou falar o nome do mercado onde a gente compra pizza, mas a gente, em vez de ir lá naquele mercado comprar pizza para o fim de semana, a gente procura o Jorge e o telefone dele está aqui. É o 21, uma sequência de 3 9s, 999-89-1357. Repetindo, 999-89-1357. Faça a sua encomenda que vai ser muito. A Mônica vai colocar no grupo de eventos e o Léo me prometeu que na próxima semana estará aqui também no nosso telão. Tá bom? Um abraço a todos. Benhu, mais uma vez, muito obrigada. E estamos todos juntos aí nessa tarefa.